Jesus. Com grande alegria, queremos saudar a todos presentes com a paz do Senhor Jesus. Amém. É mesmo, meus queridos, estamos reunidos neste culto, uma festa, né? Aonde, amém, agora sim, né? Agora os irmãos estão me ouvindo melhor, né? Aonde ao longo do mês que antecedeu, oramos em favor da família, pagamos um preço de madrugada, consagramos a nossa vida, oração, culto meio-dia, semana de convite aos familiares, e estamos aqui neste culto, glorificação a Deus pela nossa família. E nós iremos ler um texto da Bíblia que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 49. Evangelho de Lucas 8, a partir do versículo 49. Onde nós iremos fazer menção neste culto. Os irmãos, porém, encontrando, tem liberdade de estar de pé, onde nós faremos a leitura da palavra do Senhor em alguns versículos. Será do 49 ao 54, que nos diz assim: e estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente, e serás salvo. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morto. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos. Bendizemos para o teu nome, porque mediante os louvores entoados, grandemente o Senhor já tem visitado o nosso coração. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor bom está na tua presença. E agora suplicamos, Pai, que pelo poder que é no sangue de Jesus, mediante a tua palavra que foi lida, confirma para a mesa em nosso coração, nos dando pleno entendimento da mesma. Clamamos assim em nome de Jesus. Amém. Os queridos irmãos, contatos a sentar. Como meus queridos já mencionamos, acerca deste culto. Um culto, meus queridos, olha, direcionado à família. E interessante, meus queridos, quando nós mencionamos acerca de família, é algo especial. Como já mencionamos em outras ocasiões, acerca deste tema família.
Porque, meus queridos, olha, sentimentos são envolvidos no âmbito familiar, e sentimentos a qual são gerados nos anos de vida. E quando nós mencionamos, meus queridos, acerca de família, é algo especial. É algo especial. Porque, meus queridos, olha, para muitos aí fora, quando se fala de família, fala de uma instituição falida. Aí fora. Mas quando mencionamos de família, naquilo que envolve a igreja do Senhor, nós entendemos que Deus tem um propósito em todas as coisas. Porque quando o sentimento é envolvido, muitas das vezes, meus queridos, muitos até mesmo tomam iniciativas. Iniciativas como no texto a qual nós lemos. Um homem tomou. Porque no início deste texto, a Bíblia nos fala acerca de Jairo. E Jairo, naquela época, era uma pessoa importante. Pela palavra, ele era ali um dos principais da sinagoga. Jairo, certamente, ele tinha a sua religião. Jairo, certamente, ele tinha a sua crença. Porque ele era um dos principais da sinagoga. Mas o interessante, meus queridos, que algo aconteceu na família dele, que foi aquilo que nós iniciamos nessa mensagem, que veio o sentimento. Porque a filha ali de Jairo, aquele que era o principal da sinagoga, aquele que tinha sua religião, ela veio a enfermar, ficou enferma, ficou doente. Interessante que a filha dele, a palavra do Senhor nos fala que já tinha quase 12 anos de idade. E certamente Jairo, ele tinha uma história, né? Como pai. Certamente Jairo, né, viu aquela criança, nasceu, deu os primeiros passos, né? As primeiras falas. Certamente não sabemos, mas ali a primeira fala, será que foi papai, se foi mamãe? E certamente aquela criança foi aprendendo. Já ele era um homem importante, ele era o principal da sinagoga. E muitas das vezes o filho, ele espelha no pai. Muitas das vezes o filho, ele espelha no pai e até mesmo diz, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Olha, quando eu crescer, eu quero ser igual à minha mãe. O filho espelha no pai, na mãe, mediante as atitudes. E nós podemos deixar neste culto, meus queridos, olha, que sentimentos ali, na convivência de Jairo com a sua filha, houve sentimentos importantes. E quando veio aquela situação,
a filha enferma, a filha à beira da morte. Jairo, ele tomou uma iniciativa. E a iniciativa, meus queridos, olha que Jairo tomou, foi até contraditório. Aquilo que era o que ele achava, aquilo que ele pensava, aquilo que era a sua postura perante a sociedade, aquilo que era a sua religião, porque mediante aquela situação, aquela causa familiar, Jairo, ele foi até aquele que tudo pode. Jairo, ele desceu da sua razão, desceu de tudo aquilo que ele pensava, e ele foi até Jesus. Ele foi até o Salvador. Ele foi diante daquele que tudo pode. Ele foi diante daquele que tem solução para todas as coisas. Ele foi diante daquele que estava operando maravilha. Jairo, ele foi até Jesus, mediante a sua causa familiar. E a palavra do Senhor nos fala que Jairo, ele foi até Jesus, e o primeiro ato que ele teve, quando ele foi até Jesus, a palavra do Senhor nos fala que ele prostrou. Ou seja, meus queridos, olha, ele até mesmo, ele desceu de tudo aquilo que era a sua razão, daquilo que ele pensava, e ele prostrou diante de Jesus, diante do Salvador, diante do Remidor, diante do Restaurador. E quando, meus queridos, olha, ele prostrou-se diante de Jesus, certamente mediante a fé que impulsionou a ele aí até Jesus, ele estava até mediante daquele que tudo pode. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, Jesus tudo pode. Graças a Deus. E a causa dele era uma causa familiar. Talvez você subiu aqui na casa do Senhor, qual é a sua causa? Qual é a sua petição? A missão de Jairo era concernente à filha. O pedido de Jairo para Jesus era concernente à sua filha. Qual é o seu pedido? Porque Jesus, ele está presente neste lugar. Jesus, aquele que tudo pode. Jesus, aquele que opera. Jesus, aquele que liberta. Jesus, aquele que salva. Jesus, aquele que transforma. Qual é a tua petição? Preciso de uma libertação. Jesus, ele liberta. Jesus, ele tem poder para todas as coisas. Jairo foi até diante de Jesus, e ele se prostrou, ele foi humilde. Muitas das vezes, meus queridos, olha, nós temos que estar nessa posição diante de Jesus, nos colocar como humilde, nos colocar como necessitado de uma bênção, necessitado de ouvir a voz do Senhor, necessitado que sou. Jairo, ele foi diante de Jesus em busca de algo para a sua família. Ele queria uma resposta. E ali ele convidou Jesus a ir à sua casa. Interessante, meus queridos, a
A palavra do Senhor nos fala que uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão. E nós podemos imaginar a trajetória de Jairo, juntamente com Jesus, aquela caminhada. E aquela caminhada, meus queridos, olha, onde o percurso para a casa de Jairo, nesse meio tempo houve um milagre. E qual o milagre que houve? Uma mulher que tinha 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, onde ela rompeu a multidão, tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. O Senhor é aquele que opera milagres. Jesus é aquele que opera milagres. Interessante que aquela enfermidade daquela mulher foi curada. Sim, foi curada. Mas a palavra do Senhor nos fala, meus queridos, que ela teve uma experiência grandiosa com Jesus. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E mediante aquele milagre que aconteceu, certamente a fé de Jairo foi acrescentada, porque ele teve a condição de ver o milagre, ver aquilo que o Senhor operou, porque o Senhor operou na vida daquela mulher, uma bênção na saúde, né? Sim. Jairo estava buscando ao Senhor porque, né, a sua filha estava à beira da morte. Uma bênção de saúde. E certamente, meus queridos, olha, a fé dele foi acrescentada. Certamente ele se alegrou. Certamente ele pensou ali: olha, verdadeiramente, olha, tudo está resolvido. Tudo está resolvido. Jesus operou na vida daquela mulher uma bênção na saúde, mas operou o maior milagre, que foi a salvação. E naquela caminhada, prosseguiram aquela caminhada. Foram caminhando, destino a casa de Jairo. E a palavra de Deus nos fala, meus queridos, nos versículos que nós lemos nessa noite, estando ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, disse para Jairo. E a palavra, meus queridos, olha, que foi dita ali para Jairo, uma palavra de desesperança. Foi uma palavra, né, ao contrário da experiência que Jairo estava vivendo com Jesus. Porque a palavra que foi dita para ele: a tua filha já está morta. Não incomodes o mestre. Muitas das vezes o ser humano traz sentenças, né? Sentenças. E nós podemos parar e refletir neste culto a posição de Jairo. Foi até Jesus, buscou o Senhor, viu o milagre acontecer, Jesus operando o milagre, e veio essa notícia: olha, não incomoda mais o mestre, a sua filha está morta. Jairo, ele poderia, meus queridos, olha, entrar em desespero. Jairo poderia pensar: olha, tudo acabou, tudo está consumado, não tem jeito mais. Porque veio uma notícia negativa: tua filha está morta.
Jairo poderia ter pensado dessa forma: oh, eu amava muito a minha filha. Jairo poderia ter decisões precipitadas, que é algo natural do ser humano, mediante essa situação. Jairo poderia ter entrado em pranto, Jairo poderia chorar, poderia ter entrado em desespero, mediante aquela notícia. Muitas das vezes o ser humano entra em desespero mediante as notícias recebidas. Mas Jairo, meus queridos, ele tinha até mesmo ouvido: tua filha está morta. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Glória a Jesus. Ele poderia ter confiado na notícia do homem, ele poderia ter confiado numa má notícia, mas ele poderia ter confiado naquilo que Jesus falou: crê somente, será salvo. Meus queridos, olha, muitas das vezes o ser humano, ele traz má notícia, mas a nossa confiança é em Jesus, Jesus, o qual nós temos crido, Jesus, aquele que nos ama. A palavra do homem para Jairo foi de desesperança, mas a palavra de Jesus para Jairo foi de esperança. Crê somente, meu irmão, minha irmã, crê somente em Jesus. Não ouve o ser humano, não ouve o homem, mas ouve aquele que é o autor da fé no meu e no teu coração. Qual é a tua causa? Qual é a tua petição? A minha petição é lá na minha família. A minha petição, olha, é concernente a minha esposa. O desejo do meu coração, né? Até mesmo o irmão, você que nos visita, talvez seja ele. O desejo do meu coração é que a minha esposa possa ser salva. Talvez a irmã, olha, o desejo do meu coração é que o meu esposo seja salvo. Isso envolve sentimento. Porque, meus queridos, olha, a palavra de Jesus para Jairo foi essa: não temas, crê somente, será salvo. Foi uma palavra de ânimo. E ali eles prosseguiram aquela caminhada, e entrando em casa, ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e o pai e a mãe da menina. Podemos parar neste culto e imaginar essa cena, entrando na casa. Interessante, a multidão não entrou, mas entrou ali naquela casa um pequeno grupo. Entrou naquela casa a igreja reunida. E entrando ali naquela casa, a palavra do Senhor nos fala: e todos choravam e planteavam. Havia o choro, havia tristeza dentro daquela casa. Certamente a mãe da menina recebeu a Jairo, o pai, e naquele antro
familiar, naquele momento ali familiar, onde a fé de Jairo certamente estava acrescentada, o que havia naquele cenário era choro, pranto. Muitas das vezes as situações fazem o homem chorar. As tribulações fazem o ser humano chorar. Mas Jesus estava presente. E Jesus presente naquela casa, Jesus presente juntamente com aquela família, Jesus presente naquele âmbito familiar, Jesus, ele ali, novamente, ele dá uma palavra. E a palavra, meus queridos, olha que Jesus, ele deu ali, naquele âmbito familiar, naquela família, foi essa: não chorei, não está morta, mas dorme. Jesus deu a palavra. E a palavra a qual Jesus ele deu ali, meus queridos, foi uma palavra no Espírito. E mediante aquela palavra que Jesus ele transmitiu ali no Espírito, a Bíblia nos fala, e riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Muitos estavam reunidos ali, mas não estavam vivendo em Espírito. Muitos estavam reunindo ali, mas estavam vendo tão somente aquilo que os olhos deles passeavam. Muitos estavam reunidos ali, mas verdadeiramente estavam tão somente olhando aquilo que estava à sua volta. E mediante a esse fato, aqueles que riram, porque estavam tão somente, meus queridos, vendo a cena. A menina está morta. Jesus dá uma palavra no Espírito: não chorei. Não chora, não chora. Ela não está morta, mas ela dorme. Meus queridos, olha, no Espírito nós entendemos a vontade de Deus. No Espírito nós entendemos que tudo aquilo que o Senhor ele faz é bom. No Espírito, nós entendemos, meus queridos, olha, aonde Jesus está, tem vida. No Espírito, nós entendemos que Jesus, ele é o dono da vida, ela não está morta. Meu irmão, minha irmã, olha, seu sonho não está morto. Mas o Senhor é aquele que está presente, o Senhor é aquele que é o dono da vida, Senhor, aquele que tem poder para restaurar. E aquilo que o Senhor iria operar naquela família era uma restauração. Meu irmão, minha irmã, aquilo que o Senhor quer operar na sua família é uma restauração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, meus queridos, olha, a situação vem para trazer o choro, para trazer a tristeza, para trazer a angústia, mas aonde Jesus está a vida, aonde Jesus está a esperança, aonde Jesus está há o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava naquela casa, Jesus estava mediante a situação daquela família, Jesus estava diante de todas as coisas. E Jesus ainda, meus queridos, mediante a todos que estavam ali, ele pegou, mas ele pegando ali a mão, pegou a mão da menina de quase 12 anos.
E ele, pegando na mão daquela menina, ele clamou. Ele clamou ao Pai. Ele clamou ao Deus que tudo pode. Ele clamou àquele que, operando, ninguém impedirá. Ele clamou ao Pai. Ele fez uma oração ao Pai. E a oração que Jesus ele fez ao Pai, o clamor que ele fez ao Pai. E ele disse: levanta-te, menina. Glória a Jesus. E o milagre aconteceu. Levanta-te, menina. E o Senhor operou o milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E mediante aquele milagre a qual o Senhor operou, alegria certamente pairou naquela família. O Senhor operou o milagre. Aquela que para muitos estava morta, o Senhor deu a vida. O Senhor operou essa experiência grandiosa naquela família. E é isso que o Senhor tem feito nos nossos dias, meu irmão, minha irmã. É isso que o Senhor tem feito. E nós podemos glorificar o Senhor, bendizer ao nome do Senhor, que o Senhor ele tem cuidado de todas as coisas. O Senhor tem cuidado da nossa casa. O Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem cuidado dos nossos lares. Aquela causa envolvendo sentimentos de pai e mãe. Nós glorificamos ao Senhor porque o nosso filho está crescendo, servindo ao Senhor. Está crescendo, entendendo a vontade de Deus. Nós glorificamos ao Senhor, porque neste culto nós podemos dizer: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi a experiência de Josué, é a experiência do servo dessa obra. Certamente foi a experiência de Jairo, mediante aquele milagre que o Senhor operou. Certamente foi a experiência da esposa de Jairo. Certamente foi a experiência daquela menina. Ela partiu em servir ao Senhor. Tudo aquilo que se orienta é bom. Se orientou para nós orar para a família. Pode ter uma certeza que o Senhor, Ele tem cuidado de todas as coisas. E nós temos motivo sim para glorificar ao nome do Senhor, porque nada tem nos faltado. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor continuará nos abençoando. O principal benefício, meus queridos, é entendermos que Jairo entendeu acerca da experiência da salvação. E é isso que o Senhor lhe faz. O Senhor Ele salva, Ele liberta, Ele cura, Ele dá a condição ao homem de caminhar, servindo ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito és o teu nome, Senhor. Glória a Jesus.
Bendito és o teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito és o teu nome, Senhor.